Ele monta errado, monta na cara dela. Ela saiu e ela continuou fazendo o movimento depois de sair. A gente tava achando tudo muito engraçado, porque a gente nunca tinha... Eu nunca tinha visto... Eu já tinha visto cachorro fazendo isso, mas nunca tinha acompanhado o meu cachorro fazendo isso. Eu achei muito engraçado a situação toda. E aí a gente percebe que o cachorro, que uma das fêmeas vai entrar no cio, quando a gente acompanha o caco, porque o caco ele detecta o cio um mês antes dele chegar. Então na hora que o caco começa a ficar não atrás da fêmea, mas atrás do xixi da fêmea, a gente percebe que a fêmea vai entrar no cio. Ele cheira muito e aí ele põe a língua. Na hora que ele coloca a língua, ele pega bastante daquelas moléculas químicas, joga para dentro do órgão vomeronasal ou órgão de Jacobson, que vocês vão ver aí na tela aparecendo. Esse bater de dentes... atrás dos dentinhos da frente. Atrás do dente incisivo. Esse bater de dente do caco, ele é parecido com o reflexo de Fleming, ele tem a mesma função do reflexo de Fleming em outros animais, como gato e cavalo, vaca, só que não é o reflexo de Fleming em si, né? Não é aquela careta que o gato faz ou a vaca faz, que é, né? No caso do cachorro, ele fica... Tem as mudanças que a própria fêmea vai mostrar pra vocês, né? Então, vulva mais inchada, né, edemaciada, antes do sangramento. Então você vai perceber também que ela começa a lamber muito a parte genital, mais do que ela costuma lamber. Um sinal que a fêmea mostra é começa a cair sangue na maioria das vezes, né? Então começa a ter pingados de sangue. Não é toda a fêmea, mas a maioria das fêmeas tem o sangue pingado. Não vai ter o cio silencioso, em que não cai sangue nenhum. Isso... Mesmo fêmeas que têm o cio silencioso, você consegue às vezes notar algumas coisas. Demarcação de território. Então a cachorra que costuma sempre fazer só um xixizão, começa a fazer um xixi aqui, outro aqui. Fêmeas que não costumam fazer xixi no passeio, começa a fazer xixi no passeio. Então, normalmente, esse é o cio silencioso, não vai ter ali um sangramento. Se você está aqui junto com a gente assistindo esse vídeo e você está gostando do conteúdo, não se esquece de se inscrever e compartilhar a live para que a gente atinja o nosso sonho de mudar o mundo, um cachorro de cada vez. Né, Beni? E aí a gente percebeu esses primeiros sinais, a gente estava aqui na chácara, o chorinho do caco, que ele começa a ficar mais ansioso perto dela, e nessa situação, gente, a fêmea não deixa o cachorro montar, ela atrai o macho, os machos ficam em cima dela, toma cuidado que pode ter briga entre machos se você tem mais de um macho em casa, e aí você vai ver que ela tá atraindo os machos, só que ela não deixa montar. Ela não está ainda no cio propriamente dito, que é o estro, ela está antecedente a isso. Porque isso é importante as pessoas saberem. A fêmea não aceita o período inteiro. Ela aceita só no momento que ela realmente vai estar ovulando, tá? A não ser que é uma fêmea que é mais safadinha mesmo e aí ela acaba deixando. Mas e nem sempre é no momento da ovulação, porque como a gente domesticou os animais, a gente interferiu no comportamento sexual deles. Lobo, por exemplo, só entra no cio uma vez por ano. Cão entra 2 vezes por ano. O comportamento parental de cães machos morreu em cães. Só que lobo cuida do filhote, junto com a mãe, o lobo macho. Nos cães não, o pai fala assim, ó, você que se vira aí com esse negócio. Tchau, obrigado. Por isso que tem muito mais a mortalidade de filhotes é muito maior, porque a fêmea tem que sair para caçar, se alimentar e voltar para alimentar os filhotes. Então ela deixa os filhotes sozinho. Isso no caso cachorrinhos às vezes de rua, coisas assim. Isso no caso de lobo não acontece. Então a gente quebrou um pouco o comportamento sexual durante a domesticação. Isso fez com que algumas fêmeas não aceitem nem durante o período da ovulação. Tem fêmeas que são extremamente bravas, não deixam o cachorro chegar. A reprodução de cães nunca deve ser feita sem estudo e sem preparo. Nós sabemos que casamentos entre pessoas com alto grau de parentesco podem gerar filhos com deficiências e doentes. Existe uma medida de segurança que deve ser calculada e ela se chama taxa de consanguinidade. De acordo com alguns estudos, a consanguinidade em cães chega de 20 a 40%. Isso significa que 2 cães da mesma raça são mais aparentados do que primos, que a taxa é 12,5%. A gente sabe que casamento entre primos nunca dá uma coisa legal e é grande a chance dos filhos virem doentes. As raças que estão próximos a 40% de consanguinidade, elas são quase tão aparentadas quanto 2 irmãos, que têm 50% de consanguinidade. Quanto maior a consanguinidade num acasalamento,
maior a chance de virem filhos com deficiências. Por isso é tão importante realizar testes genéticos e de imagens, como por exemplo raio-x no seu cão antes de cruzar. Existem ainda estudos que associam a alta incidência de câncer a cães a elevada consanguinidade. Cães possuem 10 vezes mais chances de ter câncer do que nós humanos. Você não vai querer cruzar o cão que você ama com todo o seu coração e condenar um filhote desse cachorro a vir para esse mundo sofrer de uma doença genética porque você não cruzou o cachorro fazendo o seu dever de casa, não cruzou o cachorro com segurança. Um exemplo, se o seu cachorro tem um problema respiratório que você não conhece, o filhote dele tem grande chance de ter esse mesmo problema também. Você não vai querer ver um filhote sofrer e nem ver uma família sofrer pela morte precoce do filhote que você doou ou vendeu. Então a reprodução de cães deve ser sempre feita com consciência e com integridade. Se você quer cruzar o seu cachorro e deseja fazer isso com consciência e segurança, nós temos um podcast neste mesmo canal de YouTube, o canal nosso da Cão Guardião. O podcast se chama Perguntas para fazer ao criador de cães. Esse episódio tem mais de 2 horas de informação para você fazer a cruza do seu cão com consciência. Se vocês gostaram do episódio, vocês querem aprender mais sobre como que é o processo de ter uma ninhada e como que funciona toda a educação do filhote quando chega na casa até a fase adulta, não deixa de conferir a nova série que está sendo lançada no portal Conexão Cachorreis. O link está na descrição.